Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é Problemas Pessoais. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. Livro dos Espíritos. Hoje a gente entra num novo item do capítulo da volta do espírito à vida espiritual, que é a separação da alma e do corpo. Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Kardec deixa uma nota aqui no final. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Pois é, depende muito da morte, né? Pode ser dolorosa, sim, se for uma morte provocada, por exemplo. Se o espírito não estiver preparado para isso. Mas eu acho que a gente pode dizer, sim, que em geral não é uma dor. Não existe dor, existe libertação. Hoje é livro do Evangelho, é dia do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. E a mensagem de hoje se intitula Dai a César o que é de César, e se refere à passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, lhes dizer: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a sua opinião sobre isso. É permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, Jesus perguntou: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Nessa pergunta havia uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes.
Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Quer dizer, muito mais abrangente do que simplesmente pagar tributos, né? É ter respeito mesmo com todos. E assim terminamos nossas leituras com a frase de Maria do Rosário, no livro Perdão e Vida, também um livro psicografado por Chico Xavier. Nada tema, porém, prossiga sempre com a alma pronta a servir.